Olá, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Você já está inscrito no meu canal? Se você não está ainda, você tem que se inscrever ainda hoje, tá bom? Não termine esse vídeo sem você se inscrever, sem tocar no sininho, por quê? Porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Então, por favor, divulgue o nosso trabalho. A gente está no mês de junho, já começamos o mês de junho, e o mês de junho é considerado o mês do orgulho gay. Eu quero fazer uma série de vídeos falando sobre isso, à luz das escrituras sagradas. E a gente vai começar falando sobre essa questão do casamento homoafetivo. O que é casamento? Então, qual é a resolução brasileira sobre isso? No ano de 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução garantindo aí o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vamos entender isso melhor. Como é que funciona isso? É a união estável. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa união estável entre pessoas do mesmo sexo como sendo aí uma entidade familiar. Então, assim, essas pessoas passaram aí a ter os mesmos direitos de casais heterossexuais previstos aí na Lei 9.278 de 1996. Então, a Lei da União Estável. Bom, o casamento homoafetivo, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça ela então publicou uma resolução de número 175 de 2013. Essa resolução obrigou, né, os cartórios a fazerem registro civil e a conversão de união estável homoafetiva em casamento civil, garantindo aí então o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. É interessante que essa resolução, né, é uma resolução que diz que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diz então o texto da resolução. Quais são os direitos? Então, desde então, casais homoafetivos podem se casar, podem adotar filhos, podem compartilhar bens e quaisquer outros direitos permitidos no casamento civil. Essa lei, então, no entanto, o casamento homoafetivo ainda não é assegurada por lei no Brasil. Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça e, aliás, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou aí um projeto de lei que reconhece o casamento homoafetivo no Código Civil Brasileiro. Mas o PL aí não foi adiante, tá? Só para você saber. Muito bem. Vou trazer alguns dados que eu acho que são importantes aqui para você. Então, segundo dados publicados pela Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, que é o ARPEN, então, só para vocês terem uma ideia do aumento do casamento homoafetivo. Em 10 anos, o que aconteceu? 25% de crescimento em 10 anos, tá? De 2012 para 2013. Então, em 2013 foram 3.700 casamentos. Olha só, em 2022 o número aumentou para 12.987. Imagina hoje. Aprovação, só para você ter uma ideia da questão da aprovação entre casamento homoafetivo. Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, realizada em 30 países, em um ano, 51% dos brasileiros apoiam o casamento homoafetivo, enquanto 14% são contrários. Foi feita uma pesquisa aí. Então eu diria que a gente tem essa questão da diversidade, né? E o que é o casamento homoafetivo? Quando
um casal é considerado casado? Depois da cerimônia? Quando eles assinam aí o documento, a licença? Depois do sexo? Outra pergunta: que versículos apoiam isso na Bíblia Sagrada? É interessante porque os alunos do ensino médio fazem perguntas difíceis, né? E essas perguntas também fazem os adolescentes, as crianças e na igreja cristã. Então, de acordo com as escrituras sagradas, a Bíblia, o que constitui um casamento cristão? Então as pessoas têm que se casar legalmente ou podem apenas casar em seus corações? Felizmente, a palavra de Deus tem muito a dizer sobre o casamento, o que é e quando começa. Jesus, por exemplo, dá uma grande visão sobre o casamento ao falar com uma mulher samaritana lá no livro de João, capítulo 14, versos 16 e 18. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. A mulher disse: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Observe aí como Jesus ele distingue entre o casamento e o sexo. Um mero relacionamento sexual com alguém não faz disso um casamento. Por favor, cuidado. Como mais uma evidência disso, as relações sexuais entre pessoas não são casadas entre si. E é condenada pela Bíblia. Está lá em Marcos, capítulo 7, verso 21, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Então, se o sexo é tudo que é necessário para fazer um casamento, a Escritura condena, tá bom? A Bíblia condena. E sexo entre 2 pessoas solteiras não seria pecado? Seria o início de um casamento? Não, com toda certeza não. Então, se sexo não é o que dá início a um casamento, o que é que dá? Felizmente, Jesus nos diz em Mateus, capítulo de número 19, verso 4 a 6, Jesus então é questionado sobre as razões legítimas para o divórcio, e eu diria que ele disse o seguinte, ele respondeu: vocês não leram o que no princípio o Criador fez? Que o princípio o Criador fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. E assim eles já não são 2, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então o que Jesus está ensinando aqui? Aqui Jesus ensina 4 fatos importantes sobre o casamento. Primeiro, o casamento é entre um homem e uma mulher. Ou seja, o casamento de verdade, ele é heterossexual. Segundo lugar, o casamento significa deixar a família de origem e estabelecer uma nova família com o cônjuge. Terceiro, o homem e a mulher estão unidos em uma união sexual de uma só carne. Quarto, finalmente eu diria que o casamento é uma aliança obrigatória e que ninguém deve dissolver. Embora eu diria todos esses 4 pontos sejam importantes, eu diria que o último indica quando o casamento começa. Pastor Joaquim, quando começa o casamento? O casamento começa quando um homem e uma mulher fazem um pacto diante de Deus para passarem o resto da sua vida juntos. E o Antigo Testamento está cheio de alianças. A maioria deles são alianças que Deus fez com a humanidade. Temos alianças, por exemplo, abrâmica, de Noé, mosaica, e tem algo interessante em comum. Então elas envolvem um pronunciamento público e também a certificação do compromisso. Então Deus fez uma aliança com Noé, seus filhos e todas as criaturas vivas para não inundar toda a terra nunca mais. E a declaração que Deus fez desse convênio está registrada lá no livro de Gênesis, capítulo de número 9, verso 1 a 17. E eu diria é a certificação do convênio, o arco-íris.
Então Deus fez uma aliança com Abraão lá em Gênesis capítulo de número 12. Porque, na realidade, todas essas alianças são pronunciamento público, é uma certificação de convênio, como Deus fez a aliança com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, para tornar dele uma grande nação, para dar aos seus descendentes uma terra específica, abençoar todas as nações da terra nele. É interessante porque Deus fez uma aliança mosaica. Então, o pronunciamento público e a certificação de convênios. Então, Deus certificou a aliança com uma cerimônia que está lá registrada em Gênesis capítulo 15, verso 8 a 21, que a tornou uma aliança obrigatória. Deus então fez aliança com Moisés e todos os israelitas lá no Monte Sinai, conforme Êxodo capítulo 19 e capítulo 20. Moisés subiu lá no Monte Sinai, recebeu então as instruções do Senhor sobre a aliança que foi escrita lá em 2 tábuas de pedra para documentar a aliança para o povo. E aí a gente tem então esse pronunciamento público e a certificação dos convênios. Por quê? Porque em cada aliança há uma declaração pública com uma certificação das promessas. Eu diria que o mesmo vale para o casamento. Então, o que faz um casamento não é o sexo. Olha o que eu vou dizer, olha a minha heresia aqui. Não é nem o amor. Mas o que faz o casamento é um compromisso. É o compromisso. O casamento, então, ele começa com um homem e uma mulher criando uma aliança com um voto público de fidelidade vitalícia, acompanhada pela certificação da sua promessa. Então eu diria que esta aliança não é principalmente de um Estado ou de um país, mas acima de tudo, diante de Deus. Então Deus quer que o casamento seja uma aliança entre um homem e uma mulher, que legal, publicamente, prometem se unir comum pelo resto das suas vidas. E deve haver uma certificação desta aliança. Mas também nós devemos reconhecer que estamos fazendo esses votos diante do nosso Criador. Como diz as Escrituras, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, você que está aí com uma outra pessoa do mesmo sexo, querendo que o pastor faça esse casamento, isso não é casamento. Eu não vou fazer, pode ter certeza disso. E é interessante porque a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não diz deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a outro homem. Não diz a Bíblia, deixará a mulher, a sua mãe, e se unirá a outra mulher. Não. Isso é totalmente contrário às Escrituras. Então nós vamos trabalhar melhor esses temas que eu estou aqui falando, a questão da homossexualidade, um tema muito interessante que eu vou gravar um vídeo, talvez amanhã ou depois, porque o grande argumento do grupo LGBTQIA+, e das igrejas inclusivas, é que Jesus nunca falou contra a homossexualidade, contra o homossexualismo. Será que não? Vamos ver. Aguarde, em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Estou fazendo umas pesquisas aí e vamos falar do ponto de vista de Jesus com relação a essa questão da homossexualidade, tá bom? Muito bem, obrigado por você ter vindo aqui. Então, se você quer nos ajudar, entre em contato conosco, tem aí o nosso WhatsApp. Terei o maior prazer em te ajudar a conhecer mais a Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Deus te abençoe, fica na paz.